formação de grupo. É um jogo com o ideal, é uma identificação. E aí, essa passagem é lida nessa chave. Freud dizendo que o investimento do paciente no analista, a suposição de saber, é o que é importante. Mas olha bem o que ele falou, é a suposição de não saber. É a suposição de que o médico não sabe o que está fazendo, não de que ele sabe e eu não sei. É outra parada. Só que é difícil interpretar isso se todo o investimento de um analisando no analista é do campo do ideal, ou seja, de suposição de que o outro sabe o meu desejo. Então, o que eu falo nessa época não é bem isso, está falando que tem uma espécie de abertura e, de fato, quando acho que era a Ana, que mandou ele calar a boca, manda ele calar a boca, ela está dizendo, você não sabe o que você está fazendo, ela não está dizendo, eu tenho uma suposição de saber em você, e a transferência. Não é um enunciado transferencial, isso que eu acho doido. O que é um enunciado de um analisando em análise que não é um enunciado dentro da transferência? Não sei. Também não sei, por isso que eu fiz tanto investimento nessa questão. Então você vê, a gente encontra elementos no primeiro texto do Freud, escrevendo a técnica e a clínica, elementos sobre que o campo, a psicanálise para ter poder curativo, parece que ela tem que ser um pouco indeterminada. O fato do paciente não achar que a gente sabe o que a gente está fazendo tinha uma influência na eficácia. Que havia um trabalho, às vezes ativo do analista, de formar o significante. Eu não sei o que você vai falar, mas se você falar agora vai ser significante. Você vê como aquela primeira regra, aquela primeira parte da livre associação aparece pura? Não era uma sugestão. Pensa bem, cara, em 1900, alguém dizer que vai pôr a mão na sua testa e que você vai falar alguma coisa, ou mesmo fazer uma interpretação daquelas que o Freud fazia sugestiva. Sua perna está paralisada porque você não quer dar um passo à frente na vida. Totalmente, não tinha sentido, isso não é dar sentido, isso é tirar sentido, porque não fazia o menor sentido fazer um negócio desse. Então, era engraçado, forma inclui a pessoa numa aventura, onde ninguém sabe o que você está fazendo muito bem aqui. Né? E tem essa ideia também de que tem um método acontecendo aqui que o analista não tem tanto controle assim, não pertence ao analista. Né? Então, fala, cala a boca, deixa eu falar. Né? Você não sabe o que está fazendo, eu vou fazer. Como é que isso é possível? Então, para mim, a junção dessas três coisas, elas apontam sempre nessa direção. De que o analista tem uma espécie de pacto que envolve a formação da fala, que envolve uma indeterminação, ou seja, suspensão de alguma coisa, não se sabe muito bem o que vai acontecer, e que, ao mesmo tempo, envolve algum tipo de igualdade, porque o método não pertence a ninguém. Estou tentando, você vê, volto certo, estou tentando transformar em teoria a ideia de que existe uma espécie de verdadeiros professores, o campesinato da psicanálise, como o Mao Tse-tung falaria. Né? Então, existem certos artifícios técnicos na psicanálise que produziam efeito porque eles implicavam o analisando na construção do dispositivo analítico. É onde eu estou querendo chegar. Você participar na construção da psicanálise é uma das condições para a psicanálise ter efeito. Essa é a minha tese bombástica, nem sei se é bombástica, mas enfim, que é a tese que eu estou desenvolvendo em termos mais teóricos, com consequências para quem. Então, para mim, o passe, essa ideia que o Lacan inventou, nos anos 60, é uma das primeiras ideias de psicanálise que reconhece um pouco isso. Porque ele fala, aquilo que ele não reconhece lá em cima, que ele não trabalha, e como é que o analisando ajuda a criar a clínica para ela funcionar, que tipo de pacto existe ali, que não é transferência, não é uma relação, que o dinheiro faz valer, num certo sentido. Isso tudo desaparece, ninguém sabe o nome disso. Mas o Lacan falou que lá no final isso aparece. Né? E que levar um processo de análise à frente não é só ser um analisando, é ser um analista em potencial. Então, em algum sentido, dentro da clínica aparece o analisando e o analista junto. Mas uma virtualidade só se revela se você terminar a sua análise. Mas eu acho que existem duas teorias do passo. A teoria lacaniana e a teoria talvez altusseriana. A primeira diz, o passe é a emergência, no analisando, do desejo de analista. Você tem hoje condição, você conhece seu sintoma mais ou menos, você consegue viver com esse negócio aqui, você não sei curtir aquilo ali, tem condição de ouvir alguém. Você passou de analisando para analista. Né? Então, você pertence à comunidade analítica. O que significa que a gente sabe mais ou menos o que é a comunidade analítica. A segunda tese diz, o que emerge é o desejo de psicanálise. Você pode se responsabilizar pela vontade de que a psicanálise exista. Porque, cara, alguém pode entender, isso acontece em volta e meia, você interpreta um negócio maravilhoso e nada acontece. Né? É daí que tem que sair da ideia de que existem novas subjetividades. O paciente vem com aquela cara de tacho, fala alguma coisa, por exemplo,
sonhei ontem com a cadela da minha filha. Aí você fala, cadela da sua filha. Né? Fechou a sua filha. Haha, peguei no pulo. Caraca. Se acha. Aí você vê assim, né? A pessoa não está nem aí para aquilo. E não tem nada. Não é do interesse da pessoa descobrir o que aconteceria na vida dela se ela pegasse e associasse aquilo com alguma coisa que ninguém sabe o que é, mas que está nas mãos dela associar ou não. Pode existir desejo, tem problema. A pessoa sonhou com a filha dela lá, com o cachorro, talvez, né? Tem desejo de analista, tem um cara que sabe se tirar da frente para reconhecer um significante, mas não tem desejo que a psicanálise exista. Não tem, nada acontece com aquilo. Então, a minha ideia é que se existe um desejo de psicanálise, se ele está lá no comecinho, sem ele, a livre associação não aconteceria, um desejo de psicanálise não necessariamente significa que você vai virar um analista tal como a gente já conhece. Porque é aquilo que teria uma condição para que a psicanálise, para que a interpretação, o ato, tenha efeito, ou seja, para que você faça alguma coisa que ninguém sabe o que é. E não que você faça o que eu já sei o que você tem que fazer. Né? Uma das coisas que aconteceu com a teoria do passe do Lacan é que ela produziu vários franceses. Quase todo mundo que termina, meu Deus, esse vídeo vai ter tempo. Quase todo, muitas pessoas, algumas, não muitas, que terminaram a análise, viraram basicamente pessoas francesas depois. Todo mundo tem que ficar mais parecido com o resto dos analistas depois que vira analista. É engraçado, por quê? E parece aquele tipão de analista. Então, por que a psicanálise não produziu gente cada vez mais diferente? Né? Por que a psicanálise não foi mudando à medida que novas pessoas foram virando analistas? E mais o contrário. As pessoas é que vão mudando e ficando cada vez mais, que nem eu, querendo usar o cachimbo. Né? Esse é um dos problemas que eu estou tentando levantar. Então, essa ideia de que você poderia passar por uma análise e contribuir com a sua experiência de vida para transformar a clínica, ou seja, não tanto para dar um testemunho de que você atravessou um processo que preenche todas as caixinhas do que a gente já sabe, do processo saudável, do processo subjetivo autêntico, querer criticar, mas justamente para colocar em xeque a psicanálise, ver se a psicanálise está à altura do que você passou. Ou seja, você tem autoridade sobre o que é a teoria. A teoria vai ter que mudar para dar conta de que a sua experiência é legítima. E não a sua experiência vai ser legítima se ela encaixar na teoria. Essa lógica, onde você passa por um processo de análise, está em condição agora de influir na teoria, para que os próximos analistas que venham não vão escutar as pessoas da mesma forma. Esse processo ele tem a forma de uma propriedade muito interessante para quem gosta de questões de política, que é a propriedade da genericidade, do genérico. O genérico pode ser descrito por dois aspectos. O primeiro aspecto é que um processo é considerado genérico se ele é generativo, ele cria. Em que sentido? É como se você tivesse uma regra que ela descreve o próximo passo que você tem que dar. A aplicação dessa regra, tem uma regrinha de computador. O negócio é que quando você aplica essa regra, um dos resultados dessa aplicação é mudar a regra que você vai aplicar no próximo passo. Então você aplica a regra no primeiro momento, no momento que você vai aplicar a regra no segundo passo, agora ela mudou. Ela já não é igual ao primeiro, porque a aplicação dela altera ela. Então, o que acontece? Você tem um predicado que descreve o que você tem que fazer, depois que você fez, você não vai poder mais fazer a mesma coisa. Por exemplo, uma regra do tipo, escolhe um elemento nessa sala. Depois que você escolher esse elemento, vê sobre que predicado ele cai. Por exemplo, Fernando está ali. Fernando está de óculos. Escolhi uma pessoa de óculos. A próxima coisa que eu tenho que fazer é escolher uma pessoa que não esteja de óculos. De modo que o conjunto que essas duas pessoas vão formar não vai poder ser o conjunto de todas as pessoas de óculos. Aí escolhe o camarada que é do lado dele. Aí eu falo, escolhi duas pessoas. No óculos já não junta as duas. Não é a regrinha que eu segui nos dois casos. Mas ainda poderiam dizer que é a regra que são dois homens. Então eu já sei que o próximo caso que eu vou fazer é não escolher um homem. E por aí vai. Todo predicado que servir para eu escolher, né, que for adequado para o que eu fiz, eu já sei que o que eu fizer em seguida não pode respeitar esse predicado, vai ter que mudar. Então, cada passo que você aplica essa regra, ela muda qual é a regra que eu apliquei. Se você vê no final o conjunto super heterogêneo que eu criei, pode ser até que tenha alguma coisa em comum, todo mundo é estudante universitário. Mas você nunca conseguiria saber qual foi a regrinha da qual eu comecei. O próprio processo de aplicar a regra foi mudando a regra. Então,
genérico no sentido de que ele gera alguma coisa, né? Por exemplo, a ideia do genérico apareceu na filosofia alemã, na filosofia francesa e alemã, muito da ideia, por exemplo, de que a espécie humana ela é genérica. Os homens, eles vivem, na própria luta para sobreviver, a gente muda o que é ser humano, com a nossa alimentação, com a relação que a gente estabelece com a natureza. Tudo isso altera o que é a própria espécie humana. A existência da humanidade precede a essência da humanidade. Quanto mais a história vai passando, a humanidade vai ficando irreconhecível para ela mesma. Então a regra do que é ser humano muda à medida que a gente vive. Parte do que é ser humano é mudar essa regra. Mas tem uma outra propriedade também interessante ligada ao genérico, que é a propriedade que está mais ligada, assim, talvez ao discurso comum, que é ser ordinário, genérico, a coisa comum. O processo genérico na política diz respeito a, se a gente contradiz o predicado, né, como eu falei, primeiro a gente seleciona o Fernando. Alguém poderia falar, você selecionou ele porque ele tem homem. Aí eu selecionei outro camarada ali. Eu selecionei os dois porque eles são homens. Às vezes se eu mais alguém, agora tem uma mulher também, já não dá para dizer que é porque é homem e porque é mulher. Mas é porque é estudante. Aí eu seleciono alguém que não é estudante. Agora já não dá para dizer que é só o grupo de estudantes. E por aí que vai fazendo, duas coisas acontecem. Localmente, tem todos os predicados dentro dessa regra, cada vez mais a tendência é que tenha muitos predicados. E globalmente a tendência é que a gente não consiga colocar nenhum predicado. Então, levado ao infinito, um processo desse, ele é localmente predicado, ele é heterogêneo localmente, está cheio de gente diferente, e globalmente eu não vou conseguir dizer qual é a regra, ou qual o nome, qual o predicado que junta todo mundo. Ele é comum no sentido, ele é universal no sentido que não tem nome, né? Apesar de ser concreto, é uma regra concreta. Então, vários pensadores tentaram pensar o que isso significa. O Rousseau com a vontade geral, o Hegel com a lógica do espírito, o Marx com a ideia de ser genérico, esse filósofo que eu citei no começo, o Alain Badiou, que criticou o Jacques Alain Miller, hoje em dia, esse é o trabalho dele, fazer o que diabos é um procedimento genérico. Essa regrinha que eu falei aqui da psicanálise, ela faz todo sentido de pensá-la como uma regrinha genérica. A livre associação cria um espaço onde a gente não tem uma regra geral, onde está dizendo que tem algo na vida amorosa, por exemplo, que não dá para saber de antemão o que é, eu vou ter que escutar para saber o que é. Você vai passar um processo por onde a gente vai ver o que acontece se a gente investigar as consequências de dizer que nem tudo na nossa vida amorosa cabe num predicado, nem tudo dá para dizer de antemão o que é, tem coisas que a gente inventa caso a caso, de acordo com o que acontece, a gente vai ter que esperar na clínica, ali no caso a caso, para descobrir o que é possível. Então, se nem tudo é sabido de antemão, então o que é possível que a gente não sabia? E o fim do processo é a gente agora, a pessoa está em condição de incluir algo dessa novidade no saber. E dizer agora o que é então a gente descobriu que era possível e a gente não sabia que era possível. E agora isso vai influir, porque agora a gente sabe que mais coisas são possíveis do que a gente sabia. Né? Então, esse procedimento tem a mesma estrutura. Eu sei de uma regra do que é possível, eu vou na clínica escutar, suspendendo uma série de coisas que eu sei que podem variar. Dentro desse quadro, a gente experimenta o que é possível e o que não é possível, vamos ver, cada um. E depois a pessoa que passou por esse procedimento está em condição de dizer algo sobre o que é possível e não é possível, a partir do que ela mostrou que é possível na vida dela. Não sei. Né? Pois bem, nesse ponto de vista, a psicanálise ela teria duas coisas que parece que não tem quando a gente pensa no jeito que ela se apresenta hoje em dia. Primeiro, a gente poderia julgar o passe não pela capacidade da pessoa de respeitar a teoria analítica, mas pela capacidade da pessoa de confrontar a teoria psicanalítica com alguma coisa que não foi pensada, não que já foi pensada. Segundo, isso qualifica a clínica ao mesmo tempo como um procedimento onde realmente há um abismo entre analista e analisando, o analista tem que ficar atento para não ficar dando corda do que o analisando está falando, não ficar seduzido e nem seduzir o que está acontecendo naquela cena, mas ao mesmo tempo isso não significa que o que está acontecendo ali não interessa aos dois. Né? Que não interessa a psicanálise como tal, não interessa a ideia de quem está experimentando o que a sua vida pode dizer para a gente que é possível, caso a gente concorde que a hipótese inconsciente é verdadeira. Hipótese essa que não dá para comprovar. As únicas provas que a gente tem que o inconsciente existe são as pessoas que fizeram análise. E algumas delas, né? Porque outras nem dizem às vezes que não, confirmei que não existe isso não. Né? Pois bem, eu acho que dessa maneira a gente consegue diferenciar de uma maneira nova a diferença entre prática, clínica, teoria psicanalítica e essa dimensão que é mais
não é da comunidade, porque ela não é uma dimensão que as pessoas se abraçam e se concordam, mas é alguma coisa que é indistinta entre o analista e o analisando. Uma pessoa que compra um livro de psicanálise, briga no bar, porque a psicanálise existe e os amigos disseram não é científica, vai fazer análise, gasta dinheiro com análise, faz formação, vai para a universidade, faz grupo de leitura, é tudo gente louca, gente. É maluco, porque não tem nada no mundo que diga para você que a psicanálise exista, e nem acreditar no comunismo. Não tem nada que diga isso que faz algum sentido. É coisa de gente doida. Gente. E ainda assim existem pessoas. Mas o fato é que tem uma coisa que é indistinguível entre um analista formado e um analisando, nem faz análise, mas tem interesse no assunto. O que é? Você está fazendo um trabalho concreto, de diversas frentes, de inscrever uma hipótese que não tem validade empírica no mundo. Né? Então, estou chamando dessa dimensão organizativa da psicanálise. E é engraçado, porque ela tem a ver com a apreensão do método psicanalítico. O que é que o analista está fazendo? O analista não tem privilégio de dizer o que isso é. O campo analítico é indeterminado mesmo, ou seja, dependendo do que as análises fizerem, a gente vai saber que a psicanálise é uma coisa e não outra. Que nem o Freud falou que era importante para o processo curativo. E depois tem um trabalho prévio que forma a fala na clínica. De fato, porque a fala na clínica é fruto de uma espécie de fidelidade, de uma aposta de que existe esse negócio de inconsciente. Senão, não colava. Mesmo que não seja uma aposta consciente, não é uma aposta do analisando, não é uma aposta do analista. Mas se há um setting clínico, se formou esse setting, então houve essa aposta em algum lugar. O investimento da pessoa na psicanálise pode ser financeiro. Hoje em dia uma prova é essa. Tem gente que faz um esforço muito grande para pagar um analista. O que essa pessoa está fazendo? Né? Pois bem. Então, eu lembrei, eu queria citar só de novo aquela situação do Odisseu, onde ele fala que talvez o analisando tivesse mais papel na psicanálise do que a gente tinha pensado. E essa minha proposta, ela vai um pouco nessa direção. De dizer que talvez o analisando, num sentido que não é simplesmente de o que você tiver para dizer é maravilhoso. Mas, em algum sentido, a dimensão, sem pensar nesse lado da coisa, fica faltando alguma coisa para poder considerar a psicanálise como um dispositivo de pensamento, que é capaz de pôr suas próprias perguntas, responder suas perguntas no tempo, deixar para trás o que não vale mais a pena. É algo que, como o Badiou chama, um procedimento genérico. Algo que, ao mesmo tempo, gera novas regras e é cada vez mais universal na medida que inclui mais predicados e não repete sempre o mesmo. Ou forma sempre o mesmo. Então, a minha ideia é que a psicanálise é um pensamento autônomo, capaz de formular e atravessar seus próprios limites, apenas se for considerada nessas três dimensões ao mesmo tempo. A clínica, como uma dimensão experimental, onde a gente vai checar o que acontece, se a hipótese inconsciente existe. A teoria, que é onde a gente recolhe o que mais existe, se tudo isso é possível que a gente vive na clínica. E a dimensão organizacional mesmo, ou seja, esse espécie de engajamento silencioso, heterogêneo, não é baseado na identidade, não é baseado no laço, não é baseado na preferência, não é baseado em comunidade, que leva a pessoas que se odeiam, que nunca vão se encontrar, que fazem funções diferentes dentro da psicanálise, que estão na academia, que estão na clínica, que estão na cultura, escrevem livros, leem artigos, fazem grupo de estudo, ficam especulando no bar sobre o sexo dos anjos. Todo mundo está envolvido com uma ideia. A ideia é que alguma coisa na vida, seja sexual ou amorosa, não está prescrito por nada. Isso não é uma coisa óbvia. Até porque a experiência na vida da gente individualmente é o contrário. Todo mundo chega na clínica dizendo tem alguma prescrição que eu não sei de onde vem. Não é? Não há prescrição. Então é engraçado, porque a hipótese inconsciente, o caso individual, só o sofrimento, não justifica que você acredite que algo é indeterminado. Porque a tua experiência é chegar na clínica dizendo que algo é determinado. Eu não me reconheço nisso, eu não sei o que está fazendo isso comigo. Então, é irredutível a pura experiência do sofrimento dizer que as pessoas fazem análise. Tem uma coisa ou outra em meio desse negócio. Tudo bem. A tese mais forte, que eu não tenho condição de defender, mas é uma intuição, e é uma intuição que a base clínica diz, é que, lembra quando eu falei que eu tinha um paciente que eu falei para ele que podia se formar em psicanálise e arranjar um trabalho, e esse cara ficou? Por que ele ficou? Cara, se virar para ele e falar, pô, você pode fazer trabalho de call center e virar amanhã de call center, é uma promessa tão ridícula quanto eu dei. Então, por alguma razão, nessa fez algum efeito. Não estou querendo dizer que dependi direto da análise desse cara,
essa questão, mas é uma intuição que eu acho interessante, novamente na filosofia do Alain Badiou, e contei uma referência parecida aqui, de que talvez a participação na psicanálise, que a sua análise contribua para a transformação do que a psicanálise vai dizer que é possível de fazer na vida, seja parte da eficácia da psicanálise. Uma interpretação que intervém só no seu desejo, sem intervir ao mesmo tempo com a afirmação, está vendo, mais do que a gente achava que era possível, é possível, talvez ela tenha menos eficácia clínica do que uma intervenção que te inclui na transformação da psicanálise. E eu acho que o Lacan e o Freud são bons exemplos disso, porque o Freud era um completo alucinado. O Freud pôr a mão na sua testa, numa época em que não se encostava a ninguém, e agora você era um médico e queria encostar no corpo da pessoa para examinar, ou você era um xamã oriental maluco, o que o cara estava fazendo? Fazendo essas coisas, dando essas interpretações. A pessoa vem falar no trabalho e você fala, seu problema é com a sua mãe. Não faz o menor sentido, é evidente que você estava numa aventura, que não tem fundamento. Né? Quando você vai no consultório do Lacan, o cara te atende de porta aberta, com uma gaveta cheia de dinheiro que ele não levava para casa, você pagava, pegava e colocava ali em cima. Um paciente pagava 5 mil euros, o outro não pagava há 7 anos. Né? Que ele tá... Aí você vai no seminário do Lacan, o cara aquele giz, fazendo uns negócios que ninguém entende. Você consegue imaginar o que deve ser o entusiasmo de participar de ser ouvido por alguém que vai transformar aquilo em alguma coisa que não tem nem pé nem cabeça para o mundo em que você vive? Então, assim, me parece que a psicanálise, no tempo em que houve autores, era o tempo onde a psicanálise produzia alguma coisa que ninguém sabia o que era, nem quem estava fazendo, mas todo mundo estava fazendo isso. Você ia ser atendido, você sabia que aquela clínica participa da inscrição de uma coisa que não tem lugar no mundo, e não que você é mais uma pessoa com aquele mesmo problema. Estou aqui porque eu não sou muito seguro de baixa autoestima, vim aqui para você me ajudar com a minha autoestima, você me ajude a não depender de mais nada. Eu quero sair daqui um indivíduo autônomo, que não participa de nada que não me represente. Entendeu? Você pode interpretar isso de muitas maneiras. Mas, não parece à toa que a hora que esse tipo de sujeito aparece, ninguém sabe mais o que fazer com ele, é a mesma época que a psicanálise não tem nada para oferecer. E eu acho engraçado, porque o conceito de psicose ordinária, quando ele foi introduzido, que é esse conceito de que tem um paciente que é um pouco... diferente a dimensão do questionamento, do significante, eu acho curioso como um retorno recalcado, um retorno de uma coisa que a gente não está pensando enquanto psicanalista. Porque o cara vem para a análise e não fala nada, não tem interesse em nada, mas ele volta. O conceito da psicologia ordinária, quando ele foi formulado naquelas conversações de não sei o quê, de anti-Hocker, lá, você tinha esse traço, vários casos de pessoas que vêm para a clínica, não falam nada, mas voltam sempre. Mas por que a pessoa volta sempre? Né? Eu acho interessante, me parece um índice de que aquilo ali era para ser um negócio fora da curva, né? E, enfim, a única disciplina diferente que tinha ali era o paciente, não o analista. Então, enfim, não sei, agora já estou também, falei tanto, gente, também sei. Né? Mas assim, isso aí não é só uma grande especulação. Se alguma coisa disso faz sentido, o que poderia tirar de prático disso? Então, vou mostrar para vocês, para terminar, uma proposta prática possível se a gente assume a ideia de que existe uma dimensão da psicanálise onde analisantes e analistas estão participando de uma maneira que é indistinguível quem é quem e que envolve a contribuição das experimentações clínicas para o avanço do que a psicanálise diz que é possível no mundo. Então, uma das formas que a psicanálise tem de se inscrever no mundo é através do caso clínico. E é engraçado que é difícil dizer o que um caso faz para a psicanálise. Para a psicologia, para o social, é mais fácil de entender. Porque você quer dar exemplos de como um conceito aparece, como uma intervenção aparece, porque você tem uma solidariedade com a comunidade de psicólogos, você quer que eles saibam como fazer na mesma situação, que fazer isso, aquilo acontecer, como responder naquela situação, o que acontece por uma certa consequência. A ideia é que haja uma certa repetição possível que interessa à comunidade. Mas no caso de psicanálise não é bem isso, porque você está dizendo que você está tentando transcrever algo que é singular. É só aquele caso, é só aquele desejo, não vale para todo mundo. Então fica esse problema. O que o caso faz, então? Por que serve um caso de psicanalista? É para mostrar que você é analista? É a demonstração de que você ocupou o lugar correto e isso produziu efeito? É uma demonstração de que a clínica existe
para que as pessoas saibam que isso existe também, como uma espécie de maneira de informar os outros de que a psicanálise é real. Para que serve o caso? E eu acho engraçado porque parece que, do ponto de vista do passe dessa ideia de que alguém está em condição de dar testemunho do próprio percurso de análise, de forma que coloque em xeque, ou desafie possivelmente, o que a gente achava que era possível em psicanálise, e o passe não é um procedimento que você simplesmente escreve: eu terminei a minha análise e fiz isso e aquele outro. É mais complicado que isso, eu não estou entrando nesse assunto agora. Se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar. Mas o passe tem uma proposta mais clara de ligar a dimensão organizacional, porque você, teoricamente, agora participa da psicanálise como analista, condição de analisar. Ela participa da teoria, porque, teoricamente, o caso, o passe, ele colocaria, diria o que é possível para a psicanálise, porque a gente não sabia. Teoricamente, a metapsicologia seria desafiada, confrontada pelo que um novo caso, onde a pessoa pode apresentar a sua singularidade, vai obrigar a psicanálise a se repensar. Né? E, ao mesmo tempo, também tem a ver com a clínica, na medida em que você qualificando alguém para escutar outras pessoas. Então, o passe, ele tem, parece que é quase que a forma do caso clínico que faria sentido para a psicanálise. Mas, se você olha o caso, a forma do caso normal, você tem um analista atendendo, analisando, eventualmente o analista senta e escreve o caso clínico e passa o caso clínico para a comunidade de analistas. Aí você fala: não, mas não é só o analista que tem poder sobre a transmissão da psicanálise. O analisando também tem. O passe é isso. Aí você fala: mas quando é que o analisando pode fazer isso? Quando ele terminou a análise. Ou seja, de novo é o analista falando para a comunidade analítica. Então, uma proposta totalmente alucinada e que, na verdade, na minha clínica, eu consegui fazer isso em alguns casos, substituir o dinheiro. A pessoa que não pode me pagar, mas, por outro lado, não teria nenhum investimento na psicanálise, já que ela não pode pagar, porque ela não tem nada a perder. Uma coisa que eu consegui substituir pelo dinheiro foi o caso. Eu proponho para a pessoa que ela fique em análise, porque eu preciso que ela escreva, que ela fique na análise o tempo que ela precisar para conseguir escrever alguma coisa que seja útil para eu levar depois. E ela vai comigo, não vai mais porque eu saio da minha escola, mas enfim, iria comigo apresentar o caso dela. Quando ela tivesse algo a escrever, se podia, que diabo ela está passando ali, que eu não sei. Então, eu não sei, eventualmente alguém vai ter que saber desse assunto. Né? Então, a ideia, por exemplo, é que o caso, num dado momento de análise, não sabe muito bem quando é que é, mas que já está mais ou menos virtual desde o começo, como uma possibilidade que aconteça, que o analisando, enquanto analisando, ou seja, enquanto pessoa que manda o analista falar a boca, que está ali também porque sabe que aquele cara não sabe de tudo, e que tem um interesse também, que a gente precisa de uma ajuda para formar o significante, porque ele não vai se formar sozinho, posso usar a própria forma de escrever um caso, ou de relatar um pedaço de análise, não precisa ser um fim de análise, não precisa ter aberto as nuvens, nem os Simpsons, e você vê o sol. Pode ser só um pouquinho, pode ser um negócio, pode ser você descobrir o que você falou com a dela da sua filha, entendeu? Mas de alguma maneira aquilo implica a pessoa na transmissão da psicanálise, sem ela ter que ter virado analista. Virar analista é quem tem interesse nesse negócio todo. Então o que eu pensei e tenho tentado fazer um pouco é a ideia de que o caso ele se ligue com o passo. A pessoa, enquanto analisando, possa participar do desejo que a psicanálise existe. Ela, na clínica, vai produzindo um pedaço de análise dela na produção desse negócio, que às vezes não serve para nada, mas ela tem direito de descobrir se não serve para nada. Não sou eu para dizer se serve ou não serve. Ela apresenta aquele negócio, a gente vê se aquilo serve, se alguém se interessa, se aquele negócio diz algo sobre a psicanálise, você não diz. Ela vai ter condição de comparar aquele negócio com um estudo que eu também faço, que ler os autores e ver se você vai para algum lugar. E é interessante porque liga a comunidade analítica, não pelo ponto de vista que são todos analistas, mas tem algo que tem distinto entre se você é analista ou se você é analisando. Eu inventei, esse negócio aí apareceu e eu comecei a tentar trabalhar com esse negócio em casos onde eu não tenho, a pessoa não tem como pagar. Ou casos onde o dinheiro não fazia diferença, porque a pessoa é muito rica. Também tem essa frase famosa de que não dá para analisar os ricos e os canalhas. Deve ter sido um canalha que falou essa frase, mas também fala sobre o problema da relação monetária. Né? Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que eu tenho trabalhado, a ideia de que esse tipo de mudança, onde você
arrisca, porque é arriscado, pega meio mal você aparecer com um caso escrito que você não escreveu, ele não fala com palavras significante, outro, demanda, desejo, coisa, porque ele fala de um jeito todo chuprega lá que a pessoa escreveu. Você pode. Eu não sei muito bem fazer isso, estou inventando. Então, às vezes a pessoa escreve, eu falo, cara, posso reduzir assim? Aí manda de volta, a pessoa fala, tá. E aí põe lá no texto que eu estava fazendo. A pessoa mesmo põe um codinome lá, um anônimo. Você vê, de outro jeito. Pode ser que seja uma grande roubada, mas enfim. O fato é que antes, menos pessoas em situações de psicanálise popular, onde eu cobrava muito pouco, ou não cobrava, ficavam em análise e vinham com essas demandas que envolviam, tenho que resolver rápido, e eu não conseguia transformar essa demanda num tempo que não serve para nada, eu descobri que esse tempo de participar de uma coisa que a pessoa não confia, onde ela tem às vezes mais noção do método do que você, e que tem um trabalho ativo de criar esse espaço, se você consegue bolar um jeito de incluir a pessoa nesse processo, sem ser pela consciência, pela vontade, pelo interesse vaidoso, o que quer que seja, às vezes isso restitui a eficácia do processo. Então é meio por aí que eu estou agora. Eu quis terminar com esse exemplo que, enfim, é um experimento, né? Mas assim, eu não consegui passar só 19 minutos do horário. Eu quis passar um pouco para tirar o tempo das perguntas para vocês não poderem me colocar contra a parede. Eu sei que é muita coisa, gente, mas assim, enfim, eu estou disposto a, quem quiser interesse, conversar mais sobre isso, não depois do evento aí à noite, mas também depois, se mandar um e-mail, bater um papo. A minha experiência, inclusive a experiência que eu tenho junto com o Fernando, lá no nosso coletivo de trabalho, é que hoje em dia, para você tentar abrir um campo para uma coisa nova, às vezes é melhor falar com quem está perdido que nem você, do que ir checar com pessoas que sabem tudo já do assunto. Então, teria algum interesse em colocação. Quanto mais perdido você se sentir, mais bem-vindo você será. E obrigado. Sim, acho que tem um tempinho ainda, né? Já tem muito tempo, mas tem muito tempo. Sim. Aquele silêncio mortal. Vou ver se eu quebro o gelo um pouco, eu Quebra o gelo. primeiro fazer. Bom, fazer uma. Eu acho que essa primeira parte da apresentação foi mais crítica, né? Mais diagnóstico do campo, e isso na segunda parte foi propositivo. Você, assim, fica pensando, você estuda psicanálise e tal, em termos da lógica que está operando, dos autores que está se referenciando, etc. A ideia do procedimento genérico, por exemplo, a ideia da psicanálise como uma prática genérica, é uma ideia de Badiou. Eu quero colocar uma coisa muito teórica aqui, mas acho que não vai ter. Manda ver. Essa ideia, por vezes, por exemplo, você tem uma grande referência para você também, então, o Zé. Então, assim, eu acho que o termo das fundamentações do pensamento da Zé que são muito próximas, mas são distantes também muito tempo. E os dois contribuem muito com a possibilidade de repensar a psicanálise de fora, que é você está de abrir a psicanálise para outros discursos e renovar essa forma. Né? Então, eu fiquei pensando como é que você pensa essa tensão. Porque o Badiou volta meio para quando você é dialético, ele fala, o senhor não sei, uma coisa que o Badiou assim, ele discorreu como grande referência dele, mas fica sempre um pouco assim, distante. Como é que você pensa essa relação entre o procedimento genérico e o que seria uma lógica da contradição? Que não é hegeliana, é hegeliana mesmo. Tá, mas assim, só para prefaciar. É muito teórica, né? É teórico, mas é bom você ter falado isso, porque hoje em dia eu sempre tive um problema, porque eu gosto muito dessas perguntas, e eu acho muito interessante, porque eu sou também formado em filosofia, é um assunto que eu gosto mesmo. Mas nada disso tem a ver com filosofia. Eu acho isso um alívio tão grande. É tão difícil criar um problema para psicanálise, um problema de psicanálise. É claro que o meu problema é que eu adoro o Badiou, adoro o Zizek, sou marxista, gosto do seu Hegel, que me chama de Hegel. O problema é que isso não tem nada a ver com ele. A pergunta vai ser depois, se isso fizer algum sentido, como é que a filosofia responde. Mas assim, é claro que eu me inspirei, mas são duas funções totalmente diferentes. Às vezes você pode ler os filósofos, eles veem para você,
o que é possível. Diz assim, nem tudo que parece impossível é impossível. Sob certas condições, talvez seja possível. O Hegel faz muito isso. Você acha que o pensamento tem que sempre ser um pensamento que afirma ou nega, mas às vezes quando você afirma uma coisa, você está negando uma coisa. Não sei o que você vai fazer com isso. Não dá para saber. Mas talvez se você encontrar numa situação onde você tinha que fazer essa escolha de duas coisas, talvez seja possível, talvez exista as duas ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes a filosofia permite você suspender seus preconceitos. Não é que ela vai conseguir fazer o trabalho, né? Eu acho que é uma função negativa, às vezes dá uma limpada no campo. E certamente, minha referência filosófica é exatamente isso que você falou. Mas, para esse problema, eles ajudaram muito mais. Você vê, o Badiou não entrou para dizer nada que a gente tinha que fazer. Ele entrou lá no comecinho para dizer que a solução que a gente tinha não é necessária. Essa ideologia lacaniana não é necessária, dá para fazer outra coisa. Mas ele não disse qual é outra coisa. Primeiro, o Badiou não defende que a psicanálise é um procedimento genérico. Ele tem o amor em geral. Então, assim, nem está exatamente na mesma linha que ele. E é bom você, eventualmente, poder não ter essa preocupação. Se preocupar com o pensamento psicanalítico. O que é esse pensamento? O que sustenta ele? Quais são os dispositivos necessários para ele funcionar? Quem participa da criação desse negócio? Essa pergunta boba. Quem participa da psicanálise, de criar a psicanálise? Você percebeu que, por exemplo, se você é um analisando, alguém fala, você é um analista de qual formação? Essa pergunta diz respeito ao seu analista ou a você? Diz respeito a você também. Você sente na hora que diz respeito a ela. Por quê? Porque você sabe que você participa de alguma maneira da escola na qual o seu analista é criado. De alguma maneira você está dentro desse mesmo negócio. É mais para a gente ter ferramentas para responder a essa dimensão da psicanálise que eu acho que é um pouco fantasmagórica. Não vai ajudar a gente a resolver essas questões. Agora, essas questões são essenciais. Para dar meus 2 centavos do assunto, eu acho que a dialética é uma região do procedimento, da proposta do Badiou, que é mais geral, que é outra dialética. Mas eu acho que isso é uma cerveja que seria mostra para fala da filosofia. Quem fala geral, quem fala na filosofia. A cerveja pode ser outra. Alguma outra questão? Sobre outro assunto, né? Pode falar de outra coisa. Pode falar de qualquer coisa. Pergunta é importante. Então, assim, essa coisa que eu estou fazendo, no alto da missão possível, né? Eu acho que assim, a psicanálise começou com a preocupação com a neurose. Depois, com Lacan, a preocupação com a psicose ajudou a expandir. Hoje, eu acho que a expansão da psicanálise depende da preocupação com a pobreza. Porque a miséria e a pobreza e a distribuição desigual no território das condições de prática de psicanálise ensinam para a gente algo sobre o que é necessário para que a psicanálise seja possível. Eu acho que tem alguma coisa no campo da pauperização que é um enigma interessante para a psicanálise avançar. O que é que a gente vai fazer com isso? Então, assim, tem várias, as outras perguntas muito vastas. Eu tentei trazer um pouquinho da minha experiência, onde a questão da impossibilidade do dinheiro, a qualidade do tempo, essas coisas afetam. Minha interpretação é que elas são responsáveis, em parte, pela ineficácia da minha crítica, não só porque eu sou um idiota. As duas coisas combinadas. Mas eu acho que, de fato, assim, a psicanálise ela não tem uma teoria de que é sobreviver. Né? O sujeito para a psicanálise, da pulsão, ele sempre pode transformar os seus fins em meios, enfim. Toda ação pode ser transformada num motivo de você satisfazer. Você ia abrir a porta para sair de casa, agora abrir a porta fica barato. Você liga o fogão para cozinhar, mas ligar o fogão, ficar dentro se está ligado ou desligado, pode sempre inverter uma coisa para a outra. Né? Enfim, milhões de sentidos. Essa inversão é uma inversão na qualidade do tempo. Né? Uma inversão na correlação com aquela coisa. É um pressuposto da psicanálise que todo mundo tem acesso a essa lógica o tempo todo. E ela não seja possível você ser estranhado dessa lógica. Né?
Pode ser que no trabalho, onde a relação entre meios e fins é tão essencial, né? O Marx tinha essa definição que, enfim, querendo ou não, ainda é uma definição essencial, né? E do ponto de vista do trabalho, da precarização e do trabalho assalariado, ele inverte a ordem entre ser um animal e ser um ser vivo, ser um humano. Você gasta tudo aquilo que você tem, que só a humanidade tem, para garantir que você possa satisfazer suas necessidades animais. Então você não vive para satisfazer suas necessidades e gastar seu tempo inútil fazendo alguma coisa louca. Você gasta seu tempo fazendo uma coisa louca, porque está numa fábrica, por exemplo, um serviço com 1 bilhão de telefones numa sala, todo mundo atendendo. É uma coisa louca, é incrível que isso seja possível. Mas você gasta aquele tempo como um meio, você só se sente escravo e se sente livre só quando está em casa, vendo Netflix, satisfazendo suas necessidades animais. Eu brincava com a ideia de que a sobrevivência é uma inversão dos meios e fins. Né? Talvez tenha alguma coisa interessante a pensar nesse caso, mas que seja muito abstrato e sempre tenda ao condescendente ou uma falsa divisão. Acho que a psicanálise tem sempre esse problema de dizer que a subjetividade existe em todo canto, igual, senão você está diminuindo o outro. E é verdade, tem que tomar muito cuidado para não sugerir que existem lugares onde não há sujeito. Mas entre o sujeito e a capacidade de se servir da subjetividade tem um universo. Né? Então, tem muita coisa para estudar aí. Eu acho que a questão da pobreza aparece de muitas formas hoje em dia na psicanálise. O fato de que se você é pobre, você não pode fazer uma formação de psicanálise, você nunca vai estar em condição, nunca vai ser posto na condição por você mesmo de escutar os outros desde alguém que fez uma análise naquelas condições. Né? É estranho, tem um bando de analistas fazendo assim, teoria queer, aí é um bando de analistas de 70 anos numa sala discutindo a sexualidade ciborgue. Mas não tem processo de análise para essa pessoa, eventualmente aprender a escutar. Vai ver ela mesma, vai falar que isso não tem a menor relevância, sei lá. Sei. Mas assim, uma coisa é democratizar a escuta. Né? A gente pode escutar qualquer um, outra coisa é dizer que qualquer um pode escutar. Na divisão dessas duas coisas está a economia, não está a teoria do sujeito. Então, é um problema que eu acho que passa pela questão da pobreza, da economia, das classes sociais, por uma via que não é essa de que todo sujeito é igual, né? Meu irmão, a gente não sabe nem chegar na favela com a psicanálise, vai saber se vai pôr perguntas sobre a subjetividade da favela. Teria que ver como é que você forma alguém com condições necessárias, criar um fundo para toda. Isso é uma ótima ideia, hein? Queria fazer isso. Criar um fundo para quem atende o paciente, tira uma graninha e vai para esse fundo. Depois a gente usa esse fundo para financiar a análise de pessoas a longo prazo, que não vão ter que pagar, ter que fazer anos de análise em todo mundo, para depois poder entrar numa escola, poder apresentar trabalho, poder se formar e poder escutar. Não sei se a escuta vai ser diferente, mas eu acho que é um problema mediado pela questão da pobreza. A questão do dinheiro, como eu falei, no tráfico do setting clínico é outra que eu encontrei, que eu acho interessante. E eu acho que esse problema recente me assusta muito, como eu falei, da MP, onde a ideia agora é que o Estado de Direito é a condição necessária para a psicanálise, ou seja, vamos julgar onde a psicanálise tem que acontecer, não tem que acontecer, em que condições, com base no Estado e na lógica do direito. Eu acho que é uma má aliança, porque a lógica da propriedade tem essas duas frentes. A mesma lógica que garante que cada um tem a sua posse, garante que a posse não transite, né? Então, não é exatamente... sei. Então, tem toda uma discussão também por esse lado que pode ser feita, né? Mas, assim, existe muita psicanálise popular. Muita gente faz projetos assim. A minha crítica, se é que há alguma crítica a fazer, é que, primeiro, você não pagar, não cobrar, não é suspender o laço de dinheiro, porque você gastou dinheiro para chegar lá, a pessoa, enfim, gastou. A gente faz clínica no centro de São Paulo, gratuita. É muito legal. Mas a pessoa gastou dinheiro para chegar lá também, tem um custo financeiro. Né? Então, assim, tem que ver se aquele custo não faz ainda o papel dessa relação entre analista analisando pela situação. Não sei. Então, é mais complexo falar de economia do que só perguntar se é grátis ou não. Segundo, só porque a clínica é financiada pelo Estado, não quer dizer que ela é grátis ou que esse negócio não está ali funcionando igual. Então, me parece que a maior parte das maneiras da psicanálise popularizar hoje em dia não lida com essa questão e não forma analista. Então, mesmo que não formasse, mas não tem nem esse horizonte. Me pergunto o que isso significa. Então, assim, tem também esse outro lado da questão que eu vou. Mas eu acho que na minha opinião, hoje, o que a loucura fez pelos anos 40, 50, que é a psicanálise, eu acho que a questão social vai fazer para o futuro. Se
Não, a psicanálise vai sobreviver muito bem, mas eu acho que ela vai sobreviver com uma prática elitista, de hermenêutica, para você se autodescobrir, aprender a falar melhor sobre si mesmo. Em alguns casos, virar um chato, né? Sobreviver melhor à angústia de morar numa cidade como no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, né? Isso é uma técnica de sobrevivência da elite, para poder aguentar a angústia de ser alguém num mundo onde a forma das pessoas não é ninguém. Pode ser possível no futuro, né? Acho engraçado que esteja rolando esse movimento institucional agora, no momento em que a Europa está se abrasileirando, né? A periferia está chegando no centro e a psicanálise agora está encontrando os inimigos dela. E eles sim estão deturpando a psicanálise de ser uma técnica efetiva, democrática, culpa dos outros. Então, pode ser que seja um sinal também do fim dos tempos. Né? Isso aí. Manda ver. Eu fiquei com uma questão assim, que tinha comentado logo no início sobre a participação política também, e aí não demora um tempo para a pessoa estar ali enquanto a opção não está indo. E aí eu relacionei essa questão assim agora, que eu estava comentando sobre democratizar a escuta, que é bem necessário também no âmbito político, assim, imagina que é democratizar a participação política, e aí a gente pode acabar caindo no mesmo problema que ele comentou, sobre como que aquela pessoa em situação de pobreza ela vai ter esse questionamento político, essa participação política que o outro tem. Você tem vai falar de política, também está numa posição hegemônica, assim como quem vai falar de psicanálise. Pergunta importante. E aí eu queria que você falasse sobre isso, assim, porque eu fiquei pensando como tem a ver esse questão da economia nessa situação. Eu estou vendo o Pedro ali, eu vou responder essa pergunta e encerro, né, Pedro? Para dar um intervalo. Tá, desculpa, mas é porque essa pergunta é muito importante. Foi por conta de desenvolver essa pergunta no campo político, com o coletivo onde eu e o Fernando trabalhando, que eu acabei formando esse projeto. Então, assim, essa pergunta para mim é a pergunta essencial, porque algumas das teses que a gente tem desenvolvido no coletivo, o Círculo, o pior nome de coletivo do universo, Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. No SEI, a gente desenvolveu algumas, depois de uma certa experiência, algumas teses. A primeira é que fazer política é um luxo e que hoje é uma coisa para pouco. Segundo, que essa coisa é para pouco, porque o que é muito mal distribuído é a capacidade de organização. Se eu marco uma reunião no centro da cidade, quem mora perto do centro da cidade vai e faz. Quem mora longe não vai, ainda pode ser taxado de não é engajado. Né? Então a gente percebeu, e não percebeu porque a gente é inteligente não, percebeu porque a gente é igual a todo mundo. A gente marcava a reunião, quem morava longeão não conseguia vir, não conseguia fazer, quem não tinha tido chance de estudar muito, estava inibido quando o debate ficava muito complicado. Então a gente percebeu que as condições materiais para organizar uma reunião, elas descrevem muito melhor uma divisão de classe dentro da esquerda do que o discurso da esquerda, nos unir, não sei o quê. Para a gente criar uma reunião, todo mundo vai gritar, vamos nos unir, só alguns vão poder chegar nessa reunião. Então a gente começou a esquecer o problema da política, falar, discutir política é um luxo, o campo de atuação política real hoje em dia tem que ser organização. O que, mesmo que você queira destruir o seu adversário, hoje em dia polarizações ideológicas estão para todos os lados, tem que construir o ringue para poder fazer isso. E construir o ringue é um trabalho invisível, ele não é um trabalho logístico, ele é um trabalho administrativo, você tem que pegar a planilha de Excel, saber quem vai entrar no ônibus, saber quem vai conseguir chegar, quem vai comprar o docinho, quem vai pegar o café. Inclusive é um trabalho quase, historicamente, é um trabalho feminino. Né? Então, assim, não à toa. Tem um trabalho todo invisível. Tem um camarada meu chamado Germano, a gente estava discutindo terça-feira sobre exatamente essa ideia, que existe uma espécie de trabalho subjacente, que não tem nem a forma de trabalho, por isso também não é reconhecido, que é aquele, faz aquele esforcinho, reserva um lugar, vê a passagem, não sei o quê, que é o trabalho que realmente garante um espaço onde a igualdade seja possível. Se você não garante esse espaço, o que vai acontecer lá dentro não é igual, é a reprodução das relações de poder. Quem tem mais meios, quem tem mais conhecimento, quem tem mais tudo, vai ficar por cima. Quem está distante, quem não está chegando, vai ficar por baixo. Então, uma espécie de ponto de contato entre a militância e o mundo do trabalho. Né? Isso é econômico, como você falou. Então, a gente acha hoje em dia que a melhor maneira de furar as polarizações políticas, as divisões entre grupos, partidos, movimentos, não sei o quê, o que na psicanálise a gente brinca e fala assim,
Em vez de você olhar para o enunciado, olha para a enunciação, a nossa teoria é, em vez de você olhar para a ideologia, você olha para a organização. Uma pessoa que se diz coxinha, mas tem disposição para conseguir dinheiro para trazer o colega lá de longe, que ajuda com o cafezinho, que organiza o espaço onde pessoas que ele nem concorda vão estar disputando, eu acho que ele é mais de esquerda do que um cara que chega lá dentro e fala: nós somos todos iguais, vamos lutar pelos direitos. Você faz aquela tarefa amanhã, não tem o menor interesse de jogar o seu trabalho, tem horário, quer estar cansado de gente. Então, assim, é bom ter um outro critério que não se diz, para saber se alguém está num projeto ou não está, né, político. Então, a gente tem achado que a organização tem a ver com isso. E aí você vê isso livre, questões do feminismo, trabalho invisibilizado, trabalho doméstico, né? Uma das grandes teses pós-feminismo hoje é que é esse: o salário dos homens só foi o que foi por boa parte do século XX, tinham mulheres em casa trabalhando de graça para manter o custo de vida daquele cara lá embaixo. Então tem um trabalho invisível que garante que a mercadoria possa aparecer. Você vê que toda vez que a gente estava falando, tem um trabalho invisível que acontece para que possa aparecer o significante na clínica. É a mesma coisa, uma teoria feminista da psicanálise. Então, assim, não é à toa que foram as mulheres que mandaram o Freud calar a boca, que quem estava acostumado a fazer o trabalho talvez não tivesse tanto papas na língua para dizer. Então tem tudo a ver. Esse é um campo que me interessa, seja na política, seja na psicanálise. E eu acho que está em falta dos dois lados. É difícil falar disso, é difícil fazer alguma coisa com isso, né? Parece que é uma espécie de meio campo que não tem muita. Por discutir como vai se organizar uma reunião, parece pouco, né? Mas é a dimensão experimental da política. Lá a gente experimenta o que a gente é capaz de fazer. Se a igualdade é possível mesmo ou não, né? Eu estou falando em igualdade, eu estou usando o tempo de maneira desigual. Então vamos encerrar, gente. Depois do negócio das 6 horas, se vocês quiserem bater papo, a gente toma uma cerveja, algo assim. Então, muito obrigado por estarem até o final desse negócio aqui, super longo. Valeu. Gente, então só para dizer assim, 6 horas agora vai ter uma mesa, talvez 15, mas para não enterrar a gente. Uma mesa com o Gabriel, o Leonardo e o Roberto. Aí convidar vocês a participar da mesa também. E só uma coisa, uma informação técnica. Quem fez a inscrição pelo Facebook, é melhor fazer com um nome, porque no Facebook às vezes a pessoa bota um nome fictício. E é esse nome que vai sair no certificado. Então quem fez pelo Facebook, é melhor corrigir o nome ou fazer a inscrição no site mesmo, tá? Do evento. Só para informar isso. Assim. Eu acho que a maioria de vocês não fizeram no Facebook pela cara que vocês fizeram, mas assim, mas só para quem fez, assim, tá? O certificado vai ser gerado com o nome do Facebook. Tá? Muita coisa, né? Não. A segunda parte foi melhor. Porque a primeira parece que eu vou pro. Tem coisa da Sobre a inscrição. Eu achei que não tem no chão. Breno Cinema de lá. Oi? Breno Cinema de lá. Ah, é? Não, mas minha cara de foda é a minha cara normal, né? Mas não tem na foto. Tá escrito lá aqui. Manda.